Olá, alunos. Vamos para a nossa segunda aula da disciplina de sementes 2. Agora falamos de secagem de sementes. Bom, qual que é a importância desse processo de secar a semente? Bom, lembra na aula no semestre, no bimestre passado, nós falamos um pouco de alguns conceitos de ponto de maturidade fisiológica e maturação de sementes. Uma pergunta, né? Qual é a melhor época de colheita de uma semente? Vamos pensar de culturas anuais ou de frutos, quando ela atinge o seu ponto de maturidade fisiológica, que é ali, naquele momento, a semente tem um máximo de germinação, de vigor e matéria seca. Qual é o problema? Água. A semente tem um alto teor de umidade. Então, o que a gente precisa fazer? Essa semente precisa ser desidratada, ou tentar retirar o máximo de umidade possível, com o mínimo de tempo possível, para que a semente atinja uma teor de umidade que permita a gente armazenar essa semente para que ela permaneça por mais tempo no seu ponto de máxima germinação, máximo vigor e máxima matéria seca. Esse é um dos objetivos fundamentais de sementes, né, de secagem de sementes. Para armazenamento. Só um detalhe: as sementes que a gente seca, que faz o processo de secagem, são sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes, nós temos um outro processo. Não se pode secar semente recalcitrante, porque senão ela vai perder a sua viabilidade, tá? Mas vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. Bom, então por que secar sementes? Quais os motivos que a gente tem para secar a semente? Garantir germinação e vigor durante o armazenamento. Eu faço uma colheita mais rápida, seco essa semente e ela fica mais próxima do seu ponto de maturidade fisiológica, máxima germinação, vigor e matéria seca. E eu consigo manter essa semente por mais tempo viável, com máximo de germinação e muito vigor, tá? Eu também garanto essas sementes com máxima germinação e vigor durante o beneficiamento. Eu consigo manter esta qualidade inicial no processo de colheita, tá? Lembrando, manter a qualidade no beneficiamento. A gente não consegue melhorar. A gente vai falar mais disso mais para frente nas aulas de beneficiamento. Mas a partir do momento que a gente retira a semente do campo e armazena e beneficia, aquela qualidade vinda do campo, aquela não é mais a gente não consegue ganhar qualidade, a gente consegue manter aquela qualidade por mais tempo. É importante a gente falar um pouquinho disso aí. Então, para sementes ortodoxas, para frutos secos, milho, feijão, soja, girassol, arroz, sorgo, a gente consegue fazer essa colheita e garantir essa secagem de sementes nas unidades de beneficiamento. Para frutos carnosos, as sementes estão envoltas por uma situação de alta água, né? Café, melancia, tomate, abóbora, etc. A gente precisa lavar essas sementes e depois secar, tá? E as sementes com secreção, algumas sementes que têm uma exudação de mucilagem, também a gente precisa fazer a lavação e secar essas sementes, tá? Então, para frutos, a gente precisa lavar primeiro e depois secar. Um outro fator que é importante a gente está falando para vocês aqui. O teor de água na semente determina o seu nível de atividade metabólica, que pode ser tanto de baixo para cima, de menor para maior, crescente ou decrescente. Isso vai depender do que a gente está observando, em qual momento que a gente está observando isso. Bom, sementes com 8% e 9% têm uma baixíssima atividade respiratória. Então, o que eu quero para a semente de umidade baixa? Para que ela tenha no armazenamento uma baixa atividade respiratória, para que ela consiga suportar um período maior de armazenamento. A partir, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, sementes de feijão com 8% de umidade, um saco de 50 quilos consome apenas 0,85 quilos de matéria seca em 10 anos, ou seja, não consome nada, né? A semente não está perdendo matéria seca. A partir do momento que a gente acrescenta a umidade a essa semente, de 12% a 20%, ela começa a apresentar alguma atividade respiratória. Se ela começa a apresentar atividade respiratória, ela começa a ter perdas de germinação e vigor, ela começa a perder viabilidade, porque ela vai ter ataque de micro-organismos,
ela vai ser mais intensa em sementes com danos. A partir do momento que a gente tem mais umidade, aí vai ter uma intensa atividade respiratória. Recordem dos padrões de fase 1, 2 e 3, né? Com 20 a 40%, já é aquela condição de umidade da fase 1 das sementes, que ela atinge, em média, 40% de água no processo de embebição, na fase 1 do processo de germinação. Então, aquecimento da massa de sementes, porque tem respiratória, intensa atividade respiratória, a respiração gera calor. Imagina que uma semente só, a gente não pode imaginar isso. Imagine uma massa de sementes, imagine toneladas de sementes armazenadas com um teor de água de 20 a 40%. Vai gerar calor, perigo até de pegar fogo, de combustão. Baixa germinação e vigor em sementes armazenadas nessas condições. E acima de 40% é aquela situação que a semente já está germinando, né? Então, o que acontece? Quando isso pode tanto ganhar umidade, quanto a semente pode perder umidade. Eu colho as sementes, vamos imaginar semente de soja, feijão e milho, em média, com 15, 12, 16, 18% de umidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso tentar fazer com que essas sementes sejam secas até atingir uma porcentagem de umidade dentro da semente que me permita armazenar essa semente com máxima qualidade de germinação e vigor. A partir do momento que essa semente, depois do processo de secagem, e aí este processo decrescente de umidade é o processo de germinação, né? Então, eu quero, se eu sou um produtor de sementes, eu quero colher a minha semente com uma porcentagem maior de umidade e secar e fazer com que ela perca umidade para eu armazenar. Se eu sou um produtor de grãos, eu quero comprar uma semente com baixo teor de umidade, que ela está armazenada numa condição boa, para colocá-la numa condição hídrica ótima para ela absorver água e aí ela germinar. Então, vai depender do ponto de vista do setor que está manuseando a semente. O produtor de semente quer beneficiar e atingir sementes com baixo teor de umidade. O produtor de grãos quer comprar semente com baixo teor de umidade para que ela consiga absorver água e germinar. Então, é nesse sentido que a gente precisa falar. Bom, mas nós precisamos falar um pouquinho também do tipo de água na semente. Como é que está distribuída essa água na semente? Se eu estou falando de secagem, eu preciso entender qual é a relação de água nessa semente. Tipos de água. A água é a mesma. A questão é o local que ela está, né? As sementes têm geralmente 5 tipos de água, de 1 a 5. As águas 1, 2 e 3, elas ficam presas às sementes. Presa, entre aspas, até o grau de umidade de 33, ou seja, elas estão presas às macromoléculas, às proteínas, aos carboidratos, né, às estruturas mais internas da semente. Essa água até 7,5% de umidade. É difícil a retirada dessa água por secagem. Tipo 2 vai até 20% de umidade. Essa água está um pouco mais superficial. De 20 a 33, a água já está em estado líquido na superfície dessas sementes. E aí, como é água em estado líquido, pode acontecer um ataque de micro-organismo numa condição favorável. E as águas tipo 4 e 5 são água livre. É água que está na superfície da semente, mas a semente está toda úmida. Tipo 4 até 41% de umidade, com ativação dos processos de germinação. E acima de 4% é a germinação completa dessas sementes. Então, nós temos esses 5 tipos de água. A gente observando essa foto, o que acontece? Observando. A água 1, ela fica interna. Quanto mais ligada às macromoléculas essa água estiver, mais presa essa semente. Mais presa, mais difícil de retirar. A água 2 já está mais superficial, a água 3 mais superficial, e a 4 e a 5 ela está livre em volta da semente ou na casca da semente. Essa é fácil de tirar. Mas é o seguinte, se a semente está úmida, com um teor de água de 4 e 5, o processo de germinação já está acontecendo. Para armazenamento de sementes, a gente precisa manter a semente no padrão 1 e 2 aqui, né? Mais tendendo a 1, que é aquela semente que a gente não consegue retirar das macromoléculas. Mesmo porque se a gente retirar essa água das macromoléculas, a gente está, na verdade, matando a semente, tá? Mas um outro conceito interessante que a gente precisa falar para vocês com relação à secagem de sementes
é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, e equilibrar com o ambiente de acordo com a umidade relativa do ambiente. Tá? O que é a umidade relativa? Que quantidade de água do ar a uma determinada temperatura. É isso que é a umidade relativa do ar. Então, quando a gente fala 60% de água, 60% de umidade, significa que tem 60% de água no ar, num volume determinado, a uma determinada temperatura. Então, uma outra situação, quanto maior a temperatura desse ar, maior a capacidade de retenção de umidade. Ou seja, o ar quente tem menos umidade que o ar frio. Isso é um conceito muito importante para o processo de secagem. Umidade relativa é a quantidade de água que tem no ar a uma determinada temperatura e a temperatura quando a umidade relativa. Tá? E isso é importante da gente falar. O ponto de equilíbrio higroscópico acontece quando o teor de água de uma semente a uma determinada temperatura entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar, ou seja, a semente não perde água e não ganha água. A partir do momento que há uma variação dessa umidade relativa do ar, há também uma variação da umidade da semente. Então, se a umidade da semente é maior que a umidade relativa, tem mais água na semente do que a umidade do ar, ocorre um processo de secagem, ou seja, a água que está na semente, ela se perde para o ambiente, até que os dois momentos se equilibram, os dois lados se equilibram. Se a umidade da semente é menor que a umidade relativa, a semente vai absorver essa água. Então, a água vai ser absorvida. Tá? Então, um outro conceito, até que ocorra este ponto de equilíbrio higroscópico. Então, ponto de equilíbrio higroscópico é aquela situação em que a semente não ganha e nem perde água para o ambiente. E ela está equilibrada com relação à umidade com o ambiente que ela está. Tá? Uma outra situação. Lembra que eu falei que quanto maior a temperatura, maior a capacidade de retenção da umidade? Por quê? Porque a cada 1 grau de aumento de temperatura, em média, você tem uma queda de 4,5% na umidade. Então, vou dar um exemplo. Se a 1% a 26 graus, a umidade vai cair 4,5%. E aí, esta situação de perda, de redução da umidade relativa, quando eu aumento a temperatura, é que me dá uma condição favorável para eu conseguir secar uma semente mais rápida quando eu aqueço o ar. Então, é neste sentido, tá? Vamos lá para frente, que a gente vê. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma foto, né? Quando o ambiente está muito úmido, a semente vai ganhar a umidade do ambiente. Quando o ambiente está seco, a semente vai perder a umidade para o ambiente, até que essa semente fique em equilíbrio higroscópico. Não perde e não ganha, ou seja, ela está equilibrada com o ambiente. Bom, e aí a gente já começa a pensar no processo de secagem. O processo de secagem de semente, ela se dá da superfície da semente para o interior. E aí a gente tem que lembrar dos tipos de água. Água 1, mais difícil de tirar. Água 2, 3, 4 e 5, fácil de tirar. Então, é da superfície para o interior. Quanto mais interna estiver a água, mais difícil a sua retirada da semente. Então, se eu coloco a semente numa condição de umidade relativa menor que a semente, ela vai secar. Mas vai chegar um ponto que vai saturar esse ar de umidade. O que eu preciso fazer? Ou eu troco esse ar e ponho um ar mais seco, ou eu aumento a temperatura desse ar. Ao aumentar a temperatura desse ar, eu consigo retirar águas nas camadas mais internas. E aí a relação é o seguinte: para eu retirar a água interna da semente, eu preciso ter um ar muito, muito seco. E quando eu tenho esse ar muito seco é quando ele está muito quente. Quando ele está muito quente, aí já não é só a condição hídrica da semente que eu estou querendo que eu afeto. Eu estou afetando também a viabilidade e a vida dessa semente. Sementes expostas a altíssimas temperaturas na secagem,
a tendência é ela morrer. Então, a gente precisa de ter esse equilíbrio no processo de secagem, visando que a gente consiga deixar essa semente a uma determinada porcentagem de umidade para que ela sobreviva, mantenha a sua viabilidade durante o armazenamento. É esse o objetivo do processo de secagem, tá? Só para a gente ter uma ideia, ó, quando a gente fala de umidade relativa do ar, em porcentagem, em temperaturas de 30, 40, 50, né? A umidade relativa 30, 40, 50, 60, 70, 80. E as espécies, só para vocês terem uma ideia, ó, o equilíbrio higroscópico, a 20 graus, a semente de feijão, a 30% de umidade relativa, tem um ponto de equilíbrio higroscópico de 8,5. Quando eu passo para 80% de umidade relativa do ar, o feijão, a semente do feijão, entra em equilíbrio higroscópico com 16% de umidade. Isso vale para a soja, isso vale para a sorgo, isso vale para todas as sementes. Uma outra situação. Quando eu pego uma temperatura uma umidade relativa de 60%, só para a gente ter uma noção, e aumento a temperatura do ar, o que acontece? Eu reduzo a umidade da semente. Ou seja, ar quente consegue retirar mais umidade da semente. Por quê? Cada 1 grau retirado, em média, 4,5% de umidade relativa. Esses 4,5%, então a semente vai ficar mais seca. Olha a soja é mais gritante ainda, né? De 20 para 36, ela sai de 10% de umidade, de ponto de equilíbrio higroscópico, para este ar quente, ele diminui a sua umidade relativa e tem capacidade maior de absorver mais água da semente, reduzindo este ponto de equilíbrio higroscópico. Esse é o fundamento básico do processo de secagem, tá? Um outro trabalho aqui, falando das sementes de culturas anuais, né? Com a umidade relativa entre 60, 65 e 70, que é, em média, a temperatura padrão de 25 graus, com a umidade relativa de entre 60 e 70, é o que a gente tem em, mais ou menos no nosso ambiente natural, quando a gente está produzindo sementes ou produzindo qualquer cultura anual, né? Fora o processo de secagem de temperaturas mais baixas. Mas o que acontece? Em média, as sementes de algodão, amendoim, arroz, milho, sorgo, soja e trigo entram nestas faixas, pegando 65% de umidade relativa, tá? Quando a gente tem a umidade relativa maior, o ponto de equilíbrio higroscópico é maior. Quando a gente tem a umidade relativa menor, o ponto de equilíbrio higroscópico é menor, tá? Então, qual que é a ideia da gente ter um armazenamento, um processo de secagem? É fazer com que essa umidade relativa diminua no processo de secagem para se perder uma quantidade maior de água, para que a gente possa armazenar essa semente numa condição de teor de água menor, para que ela mantenha sua condição de germinação em vigor e armazenamento por mais tempo. Essa é a ideia, tá? Como é que é o processo de secagem? Basicamente duas fases. É a evaporação, que é aquela água que está na superfície da semente, né, que vai para o ar que circunda. Então, qualquer umidade que está na superfície da semente, o ar está mais seco, ela perde água para o ambiente. Então, quanto mais seco o ar, maior a transferência dessa água da semente para o ar. Na medida que o ar satura de água, lembrando que é um lote de sementes, né, gente? Não é uma semente só, é uma massa de sementes, né, toneladas. E satura, vai entrar em ponto de equilíbrio higroscópico, menor será a velocidade de secagem, até o ponto de equilíbrio higroscópico. Quando chegar no ponto de equilíbrio higroscópico, significa o seguinte: a semente perdeu a água até saturar a umidade do ar e ali não tem mais secagem. O que eu preciso fazer? Retirar essa umidade desse ar novamente, tá? Eu preciso secar esse ar, substituindo esse ar úmido ou aquecendo esse ar úmido, ou os dois, né? E a água do interior da semente para a superfície. Então, eu tenho evaporação, que é retirada dessa camada superficial de água que está na semente, e a água do interior, um processo de perda dessa água do interior da semente é um pouco mais lento, porque essa água ela está no interior da semente. A partir do momento que a semente na superfície perde água,
há uma concentração maior de solutos, né, de solutos na semente, o carboidrato fica seco, então ele tende a absorver essa água da parte mais interna. Então, é uma questão de osmose, né? Do gradiente maior, de menor concentração para o de maior concentração, né? Menos água, mais solutos, a água transfere-se, ela caminha para aquele soluto que está mais seco. Mas esse é um processo demorado, né? É um processo que demora um pouco mais. Então, essa semente vai perdendo água, vai sendo retirada essa água do interior dessa semente para a superfície, para que o ar possa retirar essa umidade da superfície novamente. Então, vai depender muito da ação capilar, difusão de água, gradiente de pressão e vapor no interior da semente. Quanto mais interna é esta água, mais difícil de retirar essa água da semente. Tá? Então, o processo básico é isso, né? O ar de secagem cede calor ao grão, ou seja, o ar de secagem, ele está com uma umidade relativa X, né? E menor do que a umidade da semente. Então, se for um ar aquecido, esse ar vai ceder calor para essa semente vai perder água porque ela está mais úmida do que o ar, ela vai perder a umidade para o ambiente, até que esse ar fica saturado, fica exausto de umidade. E aí não há um processo mais de secagem, há um ponto de equilíbrio. Como é que a gente vai secar? Trocando esse ar de secagem para um ar mais seco. Tá? Aqui, o processo de secagem envolve esses 3 pontos. Vamos lá. Quando eu pego uma semente que eu preciso secá-la, né, e vou tentar reduzir a umidade dela, né, para 10, por exemplo, ou para 8, ou para 6, ou para 0, eu tenho esta curva de secagem, que tem basicamente 3 pontos. O 1 é a evaporação, que a gente já falou, que é a água da superficial, onde rapidinho eu tenho perdas de água aqui de A para B. De 22 para 16, eu preciso de pouco tempo para fazer com que essa semente atinja o ponto B. Que então a taxa de secagem é bem rápida. Quando eu tenho do B para o C ainda é teoricamente um pouco rápido, mas a água já está mais interna. Então, de A para C, a gente observa que precisa de quase o dobro de tempo para secar a semente de A para B em relação a para C. Eu preciso do dobro do tempo praticamente. Tá? Então, a secagem é mais lenta, é mais devagar. E aí, de C para D, para eu reduzir de 12 para 6, eu preciso de muito tempo de secagem para que essa semente perca a água, por exemplo, de C para D. Olha o tanto de minuto de C para D, vai de 20 a 100 minutos. Eu preciso aí de 80 minutos para que essa semente perca essa água de 12% para menos de 4% aqui. Ou seja, a água está bem mais interna e o processo é bem mais lento. Tá? Então, quanto mais água na semente exposta do ar a uma alta temperatura, mais rápida é a evaporação. A evaporação é rápida. Quanto mais água na semente exposta ao ar com alta temperatura, mais rápida é a evaporação, a taxa é constante de secagem. De B para C e C para D, a taxa é decrescente de secagem. O tempo gasto para secagem depende muito da água inicial e final, do fluxo de ar, que é a velocidade desse ar e a temperatura do ar. Tá? Então, a evaporação acontece novamente quando a água estiver presente na superfície. O que é um problema aqui? Quando eu aumento a temperatura muito rápido desse ar e seco a semente muito rápido, a camada superficial da semente ela pode ficar compactada, as células ficarem tão secas ali e que ocorre um processo de fusão dessas células da superfície da semente que a gente chama de envidramento. Então a semente não consegue mais perder água do interior, né? Porque aquela camada superficial ficou muito seca e muito compacta. E aí é o endurecimento dessa camada superficial. Ela não consegue perder água e a tendência é ela até não germinar. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu pego uma temperatura de 27 graus e vou aumentando
6 graus para 11, 17, eu observo que a umidade relativa diminui consideravelmente. Olha aqui, 27 graus. Quando eu tenho a 27 graus com 0 de aumento de temperatura, eu tenho uma umidade relativa de 95%. Quando eu aumento 6 graus nesta temperatura, eu passo para 33, a umidade relativa cai para 70. Quando eu aumento 11 graus, vai para 38 graus de temperatura, essa umidade relativa do ar cai para 50 e assim sucessivamente. Ou seja, quando eu aumento a temperatura do ar, eu reduzo a sua umidade relativa. Ao reduzir a sua umidade relativa, eu consigo fazer o processo de secagem de semente de uma forma mais rápida, tá? E aí aqui alguns trabalhos. Então, manejo da temperatura do ar da secagem intermitente de sementes de arroz. Então, tem os 4 tratamentos aqui. Temperatura do ar constante, C40, secagem com temperatura do ar constante a 60, secagem com temperatura do ar crescente nas primeiras 2 horas de secagem, depois a 60 graus até o término do processo. E o item 4, o tratamento 4, ar crescente até 60 graus, 2 horas a 60 graus e decrescente até o término da secagem, só para a gente ter uma ideia. Então, só para, vamos lá, ó, os 4 tratamentos, dias de armazenamento, 0, 90 e 180 dias. O que a gente observa aqui? Que quando eu coloco uma secagem crescente, constante de 60 graus de temperatura nesta semente, eu observo que a 0 dias de armazenamento eu tenho uma germinação altíssima. Mas, com 90, essa semente não consegue manter a sua viabilidade e a 180 reduziu consideravelmente. Por quê? Provavelmente essa taxa constante secou a água numa condição mais superficial, a água interna não foi retirada e ela ficou com teor alto de umidade, e aí a tendência é que ela diminua a sua viabilidade. Quando a gente tem os outros tratamentos aqui, ó, constante a 40 graus foi bem, crescente a 2 horas, 60 graus e constante também foi bem, e crescente e decrescente também foi bem. A questão foi a constância dos 60 graus do começo até o final desta secagem. Quando eu faço uma temperatura, tem um tratamento que a temperatura é crescente até 60 graus, a semente começa a perder umidade no tempo, e aí ela já consegue se estabilizar no processo de secagem. Aqui também a mesma coisa, a emergência de plântulas a campo, olha só, observando que a emergência com uma secagem a uma taxa constante de 60 graus, quando as sementes foram armazenadas, elas reduziram a emergência de plântulas a campo e os outros tratamentos não, Então, como é que procede a secagem? Como é que acontece a secagem dessas sementes num silo? Então, vamos lá, eu peguei a semente, colhi a semente, vamos pensar de milho, que é uma condição melhor para a gente ver. A semente de milho a gente colhe com uma condição não de 12%, mas de 18%, 20% de umidade. E aí a gente precisa colocar ela no silo de secagem, eu não vou secar uma a uma, eu preciso colocar essa no silo de secagem, de uma maneira geral. Então, eu preciso colocar ou ela para secar com ar estático ou ar que a gente chama de ar insuflado, ou seja, eu coloco um ventilador para jogar nessa semente, nessa massa de sementes para ela secar. Então, esse ar de secagem com baixa umidade é capaz de produzir a evaporação até certo ponto. Ar com alta umidade não possui capacidade para secagem. Então, eu tenho que continuar ventilando essa massa de semente de uma forma contínua, para que esse ar úmido se desloque em direção à saída de ar. Então, vamos lá, ó. E aí a gente tem a questão das frentes de secagem para a gente ver aqui. Então, o ar entra aqui tem uma massa de sementes inteira. Há um ar ventilado aqui, esse ar passa por essa massa de sementes e sai por esse ducto de saída. Então, o ar penetra por baixo
passa por essa área de sementes, isso aqui é a massa de sementes, e sai úmido de lá, tá? Então, nós temos 3 frentes de secagem. A zona seca, que são aquelas sementes da massa de sementes que já estão secas. Essa massa perdeu a água para as outras frentes de secagem, né? Nós temos uma massa de sementes que a gente chama de frente de secagem, que é aquela semente que está secando naquele momento, porque esta aqui já secou, e esta que perdeu umidade para esta, que está perdendo para esta zona que a gente chama de zona úmida. Então, a tendência é que quando eu insuflo esse ar, quando eu ventilo essa semente, essa zona seca vai crescendo, 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 essa zona úmida vai diminuindo, 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 até que todas as sementes desse silo estejam secas com a umidade que a gente deseja. Então, vamos lá. Ó. O que acontece? As sementes estão aqui. Quando eu jogo o ventilador, jogo o ar aqui, seja quente ou frio, esse ar, ele passa por essa massa de sementes, seca essa massa de sementes, leva a umidade para cima. Essa massa de sementes fica seca, esta fica úmida. A partir do momento, no tempo, né, quanto mais tempo eu jogo esse ar aqui para dentro, essa massa seca vai aumentando, a frente de secagem vai se deslocando para cima, e a zona úmida, que recebe toda a umidade das outras frentes de secagem aqui, ela vai diminuindo até que ela deixe de existir. Zona úmida deixa de existir, a frente de secagem deixa de existir e todas essas sementes estão secas de acordo com aquilo que a gente deseja, tá? Então, nós temos as 3 zonas de secagem. As zonas secas, as sementes atingiram o ponto de equilíbrio com o ar. A frente de secagem é aquela massa de ar que em condições de secar em função, né? Massa de sementes em condição de secar em função do ar. E a zona úmida, a secagem não ocorre em função do deslocamento da umidade para essa zona, que aos poucos ela vai conseguindo secar, tá? Considerações. A secagem da massa só se completa quando não houver sementes na frente de secagem na zona úmida. A temperatura do ar decresce da entrada para a saída de ar. Claro, a temperatura está X, ela vai ganhando umidade, ele vai perdendo temperatura. A secagem em excesso por altas temperaturas. Quando eu aumento a temperatura demais no ar, eu tenho uma secagem em excesso que pode causar aquilo que a gente chama de envidramento. Tá? Passando para os métodos de secagem. Então, nós temos isso aqui. Secagem de sementes pode ser natural ou pode ser artificial. Artificial em baixa temperatura, temperatura ambiente, ou em temperatura alta. Eu aumento a temperatura do ar. Que eu posso usar o secador de leito fixo, fluxos cruzados, concorrentes, contracorrentes e o misto. Para a gente ver aqui. Secador natural. Lembra de um terreiro de café e a gente tem essa secagem das sementes natural. Eu espalho as sementes no terreiro e aí a temperatura do ar, eu vou espalhando, vou tirando, né, vou deixando uma superfície muito fina dessas sementes, vou revirando essas sementes no tempo, essas sementes vão perdendo água para o ambiente. Tá? Então, aqui, lembrando, o terreiro de café é bem característico. O secador pode ser de cacau, né, sementes de cacau aqui, nas barcaças. Então, essas barcas, elas são expostas ao ar. Quando começa a chover na região de produção de cacau, chove muito. Então, as barcaças são recolhidas, né, para dentro do telhado, aqui, para evitar a ganho de umidade novamente. Nós temos os secadores artificiais, que pode ser um ar forçado, ou seja, eu estou ventilando essa semente, mas eu não estou aquecendo essa semente, esse ar. Então, forço o ar através da massa de sementes, é um processo mais lento, porque eu não tenho uma temperatura alta do ar. A secagem, geralmente, é no próprio local de armazenamento e a saída adequada de ar úmido. Eu tenho o ar forçado com aquecimento. Então, quando as sementes têm uma alta umidade relativa, eu uso desse artifício de aumentar a temperatura do ar. Como é que eu aumento a temperatura do ar? Eu aqueço ele nas caldeiras, né? Eu coloco ar quente, eu queimo cavacos de madeira ou óleo diesel e jogo esse ar quente na massa de sementes, uma temperatura controlada, evidentemente, e eu jogo ventilando esse ar quente nessas sementes. Tá? Geralmente é recomendado para períodos frios e úmidos, e o que é a recomendação de maneira geral é que você aumente em 8,5 graus acima da temperatura ambiente. Então, temperatura de 25 graus, 33,5 seria a temperatura desse ar forçado.
mas isso é muito relativo, a gente pode aumentar também. Então, aqui só para a gente ter relembrar o ventilador que joga esse ar quente ou não para essa massa de sementes. Temos à frente, né, a massa seca, é isso que acontece, tá? Aqui fotos de silos, né, de secagem, né, com os ventiladores aqui, ó, os ventiladores do ar de secagem. Nós temos outro tipo de secagem, que não é vertical, é uma secagem onde o fluxo ele é horizontal. Então, o ducto de ventilação fica no centro do silo, jogando o ar para os lados. E o silo ele tem parede perfurada para que esse ar úmido possa sair, né, possa ir para o externo, né, para a área externa, secando essa massa de sementes. Isso também acontece. Então, aqui, ó, há um ventilador, há um aquecimento aqui ou não, e aí esse ar passa por esse ducto, sai por esse ducto poroso aqui, as sementes estão aqui, as colunas da semente, esse ar ele é jogado para a horizontal e seca essas sementes, tá? Distribuição radial de ar, aqui, ó. Aqui as sementes são colocadas aqui, aqui o ar ele passa por essa massa de sementes aqui, secando essa massa de sementes. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho avaliou a porcentagem de germinação, teste de tetrazóleo, teste de vigor, de acordo com o fluxo de ar, metros cúbicos por minuto por tonelada, então, quantidade de metros cúbicos de ar, 26 a 33, sementes não armazenadas e armazenadas por 6 meses, a 3 temperaturas, 42, 46 e 50. O que a gente observa aqui? Tanto para sementes não armazenadas, quanto para sementes armazenadas. Quando o fluxo de ar é mais forte e as temperaturas vão aumentando, o que eu observo? Que as temperaturas de 42 graus, quando eu usei 42 graus para secar a semente, quando eu passo para 50, eu tenho uma redução de germinação. Para 6 meses vale a mesma coisa. Depois de 6 meses de armazenamento, há uma redução de germinação. Um outro fator que a gente observa é que, quando eu aumento o fluxo de ar de 26 para 33 a uma temperatura muito alta, eu também tenho decréscimos de germinação, tanto em sementes não armazenadas, quanto em sementes armazenadas por 6 meses. Isso vale para teste de germinação, tetrazóleo para germinação, teste para vigor. Tá? A gente observa isso muito nesse trabalho. Ou seja, é preciso considerar o fluxo de ar em metros cúbicos, a velocidade desse fluxo de ar por tonelada e a temperatura de secagem desse ar, para que a gente não tenha problemas de perda de viabilidade no processo de secagem. Eu fiz tudo certo. Eu colhi bem, eu armazenei, e na hora que chega a colheita, o processo de beneficiamento, eu consigo estragar boa parte do que eu consegui, se eu não conseguir mensurar e regular bem essa temperatura de secagem. Aqui, o fluxo de ar em função da umidade do produto, para milho, feijão e arroz, se a umidade inicial está 18 a 20, eu tenho um fluxo máximo de 1,5 metro de ar por minuto, né? O café em coco, 2,5, o café despolpado, 1,5. Aqui eu tenho uma outra situação, né? Base úmida de sementes de média, de soja, ó. Quando a semente está 18% a 12%, eu tenho a temperatura da massa de 34 a 40 e eu tenho uma temperatura do ar de secagem disso aqui. É claro que se eu usar uma temperatura do ar de secagem de 65, eu vou matar provavelmente a semente, tá? Os secadores horizontais, aí eu estou falando dos artificiais agora, tá? Que tem ar insuflado e que pode ter uma temperatura mais alta. Então, nós temos os sementes de um secador horizontal com ar quente, temperatura acima de 10 graus, pode ser de alvenaria, tem muita versatilidade, que a altura da camada não pode ser maior que 60 centímetros, custo operacional é baixo, baixo investimento inicial, mas tem baixa eficiência, tá? Então, eu demoro mais para secar no secador horizontal. É isso aqui. Então, a câmara de secagem, o ar é quente aqui, né? É passado por essa camada horizontal de máximo de 60 centímetros
para que essas sementes possam secar. Nós temos secadores de fluxo vertical, né? Que é um fluxo de ar perpendicular à massa de sementes. A camada pode ser fixa, vertical, como a gente já explicou, ou de fluxo cruzado, que é contínuo, né? A semente passa ali continuamente, a gente vai ver. Tem uma altíssima capacidade de secagem, uma facilidade operacional, um baixo custo inicial, tem um risco de superaquecimento, se aumentar demais a temperatura do ar, um alto consumo de energia, porque eu vou ter que aquecer esse ar, e eu posso ter um problema de desuniformidade de secagem. Quais os tipos de secadores verticais? Secadores que a gente chama de concorrente, onde as sementes são colocadas do lado de cima e o ar é passado paralelo a essas sementes, é perpendicular a essas sementes. Nós temos um fluxo que a gente chama de contracorrente, onde as sementes são jogadas para cima e o ar é jogado, a semente de cima para baixo e o ar é de baixo para cima. Nós temos um fluxo cruzado, totalmente cruzado, 100% perpendicular. O ar só passa perpendicularmente a essa semente. E nós temos um misto, que pode ser fluxo cruzado, fluxo concorrente, contracorrente e um misto aqui, né? E um fluxo de sementes cruzado. Tá? Isso são tipos de secagem. Então, aqui, ó, secador de fluxo cruzado. Olha aqui, ó, as sementes ou os grãos aqui passam por essa coluna e o ar quente passa da esquerda para a direita aqui, né, transformando esse ar quente em ar úmido, porque as sementes foram secas. Pode ser duas colunas de secagem, um ar quente primeiro e um ar frio depois, e os parafusos de descarga. Nós temos o secador de fluxo contracorrente, o ar, a semente é colocada de cima para baixo e o ar quente é insuflado de baixo para cima, retirando essa umidade de sementes e depois se descarregando essas sementes aqui. O fluxo concorrente é que é a mesma condição, né? As sementes são colocadas de cima para baixo e o ar também passa de cima para baixo, até que essas sementes são secas e são recolhidas secas lá embaixo. Nós temos o secador rotativo, que é um secador de cilíndrico, né? Que pode, as sementes elas são colocadas nesse cilindro que fica rodando e essas sementes vão secando aqui até retirar essas sementes secas nessa coluna. Tá? Tem um outro secador, um tipo de secador que a gente chama de convecção natural, né? Que é troca de calor, né? Transferência do calor recebido pela fornalha para as aberturas laterais inferiores. E o movimento é a diferença de temperatura entre o ar de secagem do ambiente. Dispensa o uso de ventiladores, baixo custo inicial, e a mão de obra é pouco sulfure, esse ar constante. A temperatura é desuniforme e fluxo de ar também, né? E os riscos de contaminação. Então é assim, o ar quente ele fica nessa fornalha aqui, esse ar quente ele sobe, passa por cima do produto, passa sobre o produto, não tem ventilação forçada, tá? É só um ar quente que ele é aquecido aqui, ele passa, como o ar quente é mais leve, ele sobe, passa pelo produto e seca essa semente. Beleza? Bom, chegamos ao final dessa aula de secagem e a próxima aula a gente começa a falar desse beneficiamento de sementes, de processos de melhoria da qualidade do lote de sementes como um todo. Tá bom? Então, até a próxima. Fiquem em paz aí. Tchau.